Bom dia para você que está chegando. Hoje eu vou te ajudar a entender se aquilo que você está sentindo, pensando é a voz de Deus. Como entender a voz de Deus? Esse vídeo é para você que pensa assim, aquilo que eu estou pensando vem de Deus? Aquele projeto que eu quero, aquilo que está acontecendo comigo é a voz de Deus ou não? Isso que está me impulsionando, é Deus me chamando ou não? Fique nesse vídeo aqui porque o Encontro de Sabedoria de hoje, a minha missão é tentar decifrar com você aqui o que é a voz de Deus. Eu queria dizer que está em Jó capítulo 33, versículo 14, que fala assim, olha, sim, Deus fala ao homem, ora de uma maneira e outra hora de outra maneira. Ou seja, em Jó 33, 14 fala que Deus realmente fala ao homem. E agora nós precisamos entender se aquilo que nós estamos sentindo, pensando, é a voz de Deus ou não é a voz de Deus. Então fica até o final desse vídeo, chegue já, como eu sempre digo, alegre, feliz, porque o Encontro de Sabedoria é para levar sabedoria para a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gosta dos nossos vídeos, deixa o seu like, comenta aqui para mim no vídeo, porque hoje nós vamos entender o que é a voz de Deus. Eu queria já começar com o primeiro ponto. Deus, ele não age contra a sua palavra. Por exemplo, você está tentando entender se é Deus que está falando com você. Tem algo no seu coração que você pensa assim, oh, eu poderia fazer isso está me impulsionando, ou será que isso aqui é Deus querendo que eu faça ou Deus querendo que eu não faça? Mas vamos entender, Deus, ele não age contra a palavra dele. Quando nós estudamos, nós identificamos que os atributos de Deus, eles são perfeitos. Os atributos de Deus se completam, eles não entrelaçam. Por exemplo, você ou eu podemos falar alguma coisa, mas no fundo nós queremos dizer outra coisa. Já aconteceu isso na sua vida? Você queria fazer alguma coisa, mas quando você viu, eu fiz outra coisa totalmente diferente. Já aconteceu? Você queria fazer algo, mas quando você tentou, fez totalmente o contrário. Deus não é assim. Deus, ele age perfeitamente com os seus atributos. Ou seja, tudo aquilo que Deus fala é realmente o que ele quer fazer. É realmente o caminho que ele quer percorrer. Ou seja, se Deus está falando com você, é de acordo com a sua palavra. Deus, ele não age contrário aos seus atributos. E os atributos de Deus nós encontramos na Bíblia, na palavra dele. Ou seja, você quer fazer alguma coisa, tem algo no seu coração, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? O que está escrito nas Escrituras? Então, o primeiro ponto que você deve entender, que eu sinto até que a mente de alguns estão desbloqueando a esse respeito, é o que você quer é de acordo com o que Deus disse na Bíblia. Por exemplo, uma pessoa fala assim, eu queria tanto ter uma empresa, beleza, boa coisa. Eu queria tanto ter tal coisa, mas eu vou ter que passar o fulano para trás. Eu vou ter que mentir. Eu vou ter que pegar isso aqui que é errado, mas é Deus. Não é. Esse é um ponto com convicção que eu posso te dizer, que a voz de Deus é de acordo com a sua palavra. Então, o primeiro ponto que nós devemos entender para saber se é Deus ou não, é que Deus age de acordo com a sua palavra. Tudo que você quiser fazer que não é de acordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Olha, isso aqui vai te levar ao segundo ponto, porque você precisa ler as Escrituras para entender a voz de Deus. E quando você começar a ler as Escrituras, quando você começar a ler a Bíblia, quando você começar a entender isso para saber se aquilo que você está sentindo vem de Deus ou não, você vai ir para o segundo ponto, que é o quê? Maturidade espiritual. Esse segundo ponto aqui, a maturidade espiritual, ela é o quê? Uma sensibilidade. Quando você começa a ler a Bíblia, você cria uma sensibilidade espiritual, uma maturidade. Porque aí você começa a entender, não, isso aqui não é de Deus. Não, isso aqui vem de mim mesmo, isso aqui é a minha carne. Não, isso aqui vem de influências malignas. Por quê? Porque você está lendo a Bíblia e a convivência com a Bíblia vai te gerar uma maturidade para identificar quando é Deus. E quando Deus falar com você, você vai ter certeza. Fala, não, isso é Deus. Dessa vez, isso que eu estou sentindo, pensando, isso que está acontecendo na minha vida é Deus. Porque você está gerando uma maturidade. Por exemplo, tem ali um filho seu, um amigo seu, o pai ou sua mãe, que sempre você conversa com ele, todo dia. Todo dia você está ouvindo a voz dele, todo dia você está entendendo as palavras dele. E um dia lá na rua, bem de longe, ele te grita, ô fulano. Você entende, você ouve e entende.
Ah, é o meu pai, é minha mãe, é meu namorado, minha namorada, é meu amigo. Você já criou uma intimidade com essa pessoa. E você consegue identificar a voz dele de longe. Assim é Deus. Quando você começar a ler a Bíblia e criar essa maturidade espiritual, criar essa sensibilidade, você vai começar a decifrar o que é a sua carne, o que é as coisas do mundo e o que é realmente a Deus. Mas para isso você precisa ter uma maturidade espiritual. E essa maturidade ela vem pela intimidade com as Escrituras, porque a Bíblia diz que toda palavra é inspirada por Deus. E essa questão de inspirada quer dizer que é as próprias palavras de Deus. Quer dizer que tudo que está escrito na Bíblia é o próprio Deus falando. Então, quando você começa a ouvir a voz de Deus todos os dias lendo a Bíblia, você cria essa maturidade espiritual. Mas não basta esses dois pontos para dizer é Deus, ponto, é Deus. Não. Toda vez que Deus falar com você, toda vez que Deus falar com o homem, vai acontecer esse terceiro ponto. Esse terceiro ponto aqui é o quê? É o ponto que sela e realmente diz é Deus. Porque toda palavra que Deus disser ao homem, ele vai confirmar. Toda a palavra de Deus será confirmada. Ou seja, como entender a voz de Deus? Pedindo a confirmação. Tudo que Deus falar com você, tudo que Deus disser para você, que realmente veio dele, virá com uma confirmação. Por isso, pode ter certeza que se Deus disse para você alguma coisa, as confirmações vão vir. Por exemplo, você que está pedindo alguma coisa, uma orientação para Deus, e chega aqui no vídeo, no Encontro de Sabedoria, e Deus diz alguma coisa para você fala, opa, é confirmação. Você vai no seu dia e alguém fala, opa, ô fulano, faz isso, ciclano, faz isso. Ô fulano, você já pensou aquilo? É confirmação. E você mesmo deve orar, falar assim, Deus, eu estou sentindo tal coisa, é o Senhor mesmo. Se for o Senhor, confirma para mim. Se é realmente isso que eu estou sentindo, vem do Senhor. Se isso que eu quero é de Deus, traga confirmação. Tudo que Deus diz para o homem será confirmado. Por sonhos, por palavras, por alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Por exemplo, você está em um local que Deus quer que você não esteja, vamos supor. E tudo começa a dar errado, tudo. Porque o inimigo, ele pode fazer dar errado uma área da nossa vida. Nós podemos fazer dar errado uma área da vida nossa. Mas quando tudo ao mesmo tempo dá errado, é Deus. Lembra de Jó? Você lembra de Jó? Tudo começou a dar errado para Jó, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tudo deu errado para Jó. Só Deus pode tocar em tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a confirmação que é Deus. Deus querendo que você mude de lugar. Deus querendo que você tenha uma vida melhor. Deus querendo que você empreenda em uma nova área. Mas quando tudo acontece ao mesmo tempo, é confirmação de Deus. Ou seja, a voz de Deus é confirmada ao homem. Então você precisa ler as Escrituras. Entender que Deus não age contra ela. Entender que Deus não vai falar algo que é contra a sua palavra. E pedir confirmação. Deus confirma. Esses 3 passos simples são o caminho para viver de acordo com a vontade de Deus. Porque aqui você entende a voz de Deus. Por isso, essa manhã que nós estamos aqui na quinta-feira no Encontro de Sabedoria, esta manhã, crie isso na sua vida, o hábito de ler as Escrituras, para você criar a maturidade e pedir confirmação. Eu não sei o que você quer entender se é a voz de Deus, mas peça confirmação a Deus, para você entender se realmente é a voz de Deus. E não saia fazendo qualquer coisa, não. Faça aquilo que é a voz de Deus. Porque se você viver de acordo com a palavra de Deus, com a voz de Deus, você vai ser muito, mas muito feliz. Tá? Essa é a mensagem de hoje. Esse é o nosso encontro de sabedoria de hoje, querendo te dizer para entender a voz de Deus. Se você gostou do encontro de sabedoria, se você gosta de pela manhã vir aqui ver os seus vídeos, os nossos vídeos aqui, não esquece de deixar o seu like, porque o like ajuda muito, tá, galera? O like aqui, ele faz o YouTube mandar para mais pessoas, faz o canal crescer, tá bom? E comenta aqui, porque o seu comentário me faz ficar feliz, me faz interagir, me faz animar para postar mais vídeos para você aqui. E não esquece de compartilhar com 5 amigos. Sabe, o mundo precisa de sabedoria. Olha, você que está aqui hoje entendendo como ouvir a voz de Deus. Imagina o tanto de pessoa que se ouvisse isso aqui, sairia do erro. Pararia de errar, de achar que isso é Deus, e enquanto ele está mentindo, ele está fazendo coisa errada.
E não é Deus nada. E você está aqui entendendo a voz de Deus. Por isso, manda para as pessoas. Vamos crescer o encontro de sabedoria. Até o final do ano, nós temos aqui todo dia pela manhã encontros de sabedoria. Espero que essa mensagem de hoje, espero que essa palavra, espero que esse encontro de sabedoria de hoje faça sentido para você. Um forte abraço. E olha, amanhã nós vamos finalizar essa série aqui de Deus e a humanidade. Um forte abraço e até mais.